Vamos à reflexão de João 1:31. Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Esta frase de João Batista é curta, mas muito profunda. João reconhece algo importante. Ele não era o centro da história. Mesmo assim, escolhido para preparar o caminho. Ele admite que não conhecia plenamente quem Jesus era até que Deus o revelasse. Isso nos ensina humildade espiritual. Às vezes estamos servindo a um propósito maior sem entender tudo de imediato. O batismo com água aparece como um sinal de obediência e preparação, não como um fim em si mesmo. João faz sua parte fielmente para que outros reconheçam quem Jesus é. A missão dele não era atrair atenção para si, mas apontar para Cristo. Essa passagem nos convida a refletir. Estamos dispostos a cumprir nosso papel, mesmo quando não entendemos tudo? Temos apontado as pessoas para Deus ou para nós mesmos? Vemos que Deus se revela no tempo certo? João 1:31 nos lembra que Deus usa pessoas comuns, obedientes e humildes para manifestar algo extraordinário. 32. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Este versículo revela um momento de confirmação divina. João Batista não fala por ele diz, eu vi. O testemunho dele nasce da experiência direta com Deus. O Espírito Santo, descendo como pomba, mostra pureza, paz e aprovação. E o fato de repousar sobre Jesus indica que ele não era apenas visitado pelo Espírito, mas plenamente habitado por ele. Aqui aprendemos que Jesus não começa seu ministério por iniciativa humana, mas confirmado pelo céu. Deus deixa claro quem ele é. João, mais uma vez, não se coloca como protagonista, ele apenas testemunha o que Deus faz. Esta passagem nos leva a refletir. Nossa fé está baseada apenas no que ouvimos ou também no que experimentamos com Deus? Conhecemos a ação do Espírito Santo em nossa vida diária? Temos sido testemunhas fiéis do que Deus já fez diante de nós? João 1:32 nos lembra que Deus se revela de forma clara àqueles que estão atentos e que uma vida guiada pelo Espírito carrega descanso, direção e propósito. João 1:33 Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Este versículo aprofunda ainda mais a revelação e a missão de João Batista. João deixa claro que o reconhecimento de Jesus não veio do conhecimento humano, mas da orientação direta de Deus. Ele só soube quem era o Messias porque Deus falou e deu um sinal. Isso nos ensina que discernimento espiritual nasce da escuta obediente, não da aparência ou da expectativa humana. O sinal era específico. O Espírito desceria e permaneceria sobre ele. Isso mostra que Jesus não apenas recebe o Espírito, mas é a fonte do batismo com o Espírito Santo. Enquanto João batiza com água, um ato externo, e Jesus batiza com o Espírito, uma transformação interna, profunda e duradoura. Reflexão. Temos buscado reconhecer a voz de Deus antes de agir?
Confiamos mais nos sinais que Deus dá ou em nossas próprias conclusões? Permitimos que Jesus nos transforme por dentro e não apenas externamente? João 1,33 nos lembra que Deus revela seus propósitos àqueles que obedecem e que em Jesus encontramos não só o perdão, mas vida renovada pelo Espírito Santo. João 1,34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Este versículo é o ponto culminante do testemunho de João Batista. Depois de ver, ouvir e obedecer, João chega à declaração mais clara possível: este é o Filho de Deus. Não é uma opinião, nem uma suposição, é uma convicção firmada na revelação de Deus. João não guarda essa certeza para si, ele testifica, anuncia, torna público e segue um caminho. Deus revela, nós reconhecemos, damos testemunho. João não tenta convencer com argumentos complexos, mas com uma vida alinhada à verdade que recebeu. Essa palavra nos convida a refletir. Temos coragem de declarar quem Jesus é, mesmo quando isso nos custa algo? Nosso testemunho nasce de uma experiência real com Deus? Estamos apontando claramente para Cristo em nossas palavras e atitudes? João 1,34 nos lembra que quando temos certeza de quem Jesus é, não podemos permanecer em silêncio. Reconhecer Jesus como Filho de Deus transforma não apenas nossa fé, mas também nossa missão no mundo. João 1,35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Este versículo simples carrega uma lição profunda sobre perseverança e fidelidade no serviço. No dia seguinte, mostra constância. João Batista não teve apenas um momento de impacto espiritual. Ele permaneceu firme em sua missão dia após dia. Ele continua no mesmo lugar, com os mesmos discípulos, fiel ao chamado que recebeu. Além disso, João não age sozinho. Ele está com os seus discípulos, pessoas que caminham com ele, aprendendo pelo exemplo. Isso nos ensina que a fé também se constrói em comunidade, através da convivência e do testemunho diário. Esse versículo nos leva a refletir. Temos sido constantes na nossa caminhada com Deus ou apenas entusiasmados em momentos isolados? Entendemos que fidelidade muitas vezes se revela na rotina, não no extraordinário. Temos influenciado outros pelo nosso exemplo diário? João 1,35 nos lembra que Deus age no dia seguinte, na continuidade, na constância, e que grandes encontros começam em momentos simples e de fidelidade. João 1,36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Este versículo revela a essência do ministério de João Batista, apontar para Jesus. Ao ver Jesus passar, João não fala de si, nem do seu trabalho, nem dos seus discípulos. Ele declara: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Essa expressão carrega um significado profundo. O sacrifício, a redenção e o cumprimento das promessas de Deus. João reconhece que Jesus é aquele que tira o pecado e traz reconciliação. Há também algo muito bonito no gesto de João. Ele direciona o olhar dos outros para Cristo, mesmo
sabendo que isso significaria perder seguidores. Seu coração estava no propósito, não na própria fama. Essa passagem nos convida a refletir. Para quem temos apontado quando as pessoas nos observam? Reconhecemos Jesus como o centro da nossa fé e esperança? Temos coragem de diminuir para que Cristo cresça? João 1,36 nos lembra que o verdadeiro chamado do discípulo é apontar para Jesus, reconhecendo que Ele é o sacrifício perfeito e a resposta de Deus para a humanidade. João 1,37. Este versículo, 37. E os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Esse versículo mostra o fruto de um testemunho fiel. Os discípulos não seguem João por obrigação, nem por emoção momentânea. Eles ouvem a verdade e agem sobre ela. Passam a seguir Jesus. Isso revela que o verdadeiro líder espiritual não prende pessoas a si, mas as conduz ao encontro com Cristo. João cumpre sua missão com excelência. Suas palavras são tão alinhadas com o propósito de Deus que levam outros a dar o passo mais importante, seguir Jesus. E os discípulos mostram sensibilidade espiritual ao reconhecer que era hora de mudar de direção. E essa passagem nos convida a refletir. Temos ouvido a voz de Deus com disposição para obedecer? Nosso testemunho tem levado outros a Cristo ou apenas a nossa companhia? Estamos dispostos a deixar o que é familiar para seguir Jesus? João 1,37 nos lembra que o exige resposta e que o discipulado começa quando decidimos caminhar atrás de Jesus, confiando que Ele é o caminho certo. João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Esse versículo nos leva a uma reflexão profunda e pessoal. E Jesus percebe que eles o seguem e faz uma pergunta simples, mas transformadora: Que buscais? Ele não pergunta quem eles são, mas o que eles procuram. Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós, porque revela que seguir Jesus começa com examinar o coração. A resposta dos discípulos também é reveladora. Eles o chamam de Rabi, mestre, reconhecendo a autoridade, mas não fazem um pedido complicado. Pergunta: aonde moras? No fundo, eles não queriam apenas ouvir ensinamentos, queriam estar com ele, conhecer sua vida, caminhar de perto. Esse diálogo nos convida a refletir. O que realmente estamos buscando ao seguir Jesus? Procuramos apenas resposta ou desejamos comunhão? Queremos saber sobre Jesus ou viver com ele? João 1,38 nos lembra que Jesus acolhe quem o segue com sinceridade e que a fé verdadeira começa quando o coração busca mais do que palavras, busca presença. João 1,39. Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Esse versículo revela a beleza do convite de Jesus, o início de um relacionamento. Jesus responde à pergunta dos discípulos com um convite simples e profundo: Vinde e vede. Ele não oferece um discurso
nem impõe condições, ele convida à experiência. A fé cristã não começa apenas com informação, mas com convivência. Os discípulos vêm onde ele mora e permanecem com ele. Ficar com Jesus marca um ponto de virada. Aquele dia comum se torna inesquecível, tanto que o evangelista registra até a hora. Quando estamos com Cristo, o tempo ganha significado. Essa passagem nos leva a refletir. Temos aceitado o convite de Jesus para estar com Ele ou apenas observamos de longe? Permitimos que a convivência com Cristo transforme nossa rotina? Temos valorizado os momentos simples de estar na presença dele? João 1,39 nos lembra que seguir Jesus é responder ao convite, caminhar com ele e permanecer, porque é na permanência que a fé deixa de ser curiosidade e se torna vida. João 1,40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse versículo nos apresenta o perfil silencioso, porém essencial de André. André é levado não por grandes discursos, mas por algo decisivo. Ele ouviu, creu e seguiu Jesus. Ele estava atento ao testemunho de João e teve sensibilidade espiritual para dar o passo certo. Antes de qualquer destaque público, André foi alguém disposto a aprender, a caminhar e a permanecer com Cristo. O texto também o identifica como irmão de Simão Pedro, o que nos ensina que, mesmo sem a mesma visibilidade, seu papel foi fundamental. Sem André, Pedro talvez não tivesse chegado a Jesus naquele momento. Deus valoriza não apenas os que aparecem, mas também os que conectam pessoas a Cristo. Essa passagem nos convida a refletir. Temos ouvido atentamente quando Deus fala? Valorizamos nosso papel, mesmo quando ele parece simples? Temos levado outros ao encontro com Jesus, como André fez? João 1,40 nos lembra que Deus usa pessoas discretas para cumprir propósitos grandiosos e que fidelidade nos pequenos passos também escreve histórias eternas.